Hoje eu vou apresentar a especialidade de Vigilância Epidemiológica, nível 3, que é uma especialidade nova que lançou agora na quarentena, então eu vou fazer ela. O primeiro item é diferenciar endemias, epidemia e pandemia. Tá. Primeiro que é o endemia. Endemia é uma doença que se espalha em uma certa região geográfica de algum lugar. Por exemplo, no Reino Unido tem uma varíola, acho que é o nome, que é localizado lá no Reino Unido, que é só de lá. Uma doença típica de como é que fala? De um país, de uma região de um país, quase igual a endemia, só que a epidemia é mais do país. E pandemia é uma doença que se populariza entre vários países ou o planeta Terra inteiro. Agora o próximo item é o item 2. Item 2. Demonstrar medidas de proteção individual para evitar contágio de doenças infecciosas, definindo tipos de contágio, aerosol, gotículas e fecal ou oral. Vou começar pela peste bubônica, esse aqui eu não posso ler também. Peste bubônica é uma doença mais lá espanhola, que a prevenção dela é higiene e a saúde pública, que lá na época que teve essa doença não tinha muito isso, então a prevenção é isso. A saúde era precária na época e o tipo de contaminação é oral, só para avisar. E agora o próximo é a gripe espanhola. A gripe espanhola é uma gripe que era asiática e que se originou para a Espanha. Essa doença se dissemou durante a Primeira Guerra Mundial. O tipo de prevenção dela eu não achei na internet, mas falava como não ter ela, que é no meio de vacinas. É um meio de vacinas. Tipo de contágio é aerosol. Próxima é a tuberculose, que o meio de prevenção dela também é vacinas que já inventaram. Quem inventou a vacina foi Edward Jenner em 1796. Próximo item próximo é forma de contágio é tipo de gotículas salivares, da saliva. Próximo aqui é a hepatite E. Sua transmissão é fecal oral, que o meio de prevenção dela é higiene, lavar as mãos e ter saneamento básico na sua casa. O meio de contaminação é por alimentos contaminados pelo vírus e bebidas. Também para evitar o contágio, também evitar riachos, chafarizes e esgoto a céu aberto. Agora vamos para o próximo item. O próximo item é 3. Citar 3 pandemias e suas consequências para a população antiga. Vou começar pela gripe espanhola, que também é conhecida como a gripe de 1918. Foi uma pandemia de um vírus muito mortal na época. Ocorreu na Primeira Guerra Mundial, como eu já disse antes, que ocorreu em janeiro de 1918 a 1920. Foi uma doença bem crítica, mas já inventaram vacinas. Infectou mais de 500 milhões de pessoas, cerca de 1/4 da população mundial da época. O próximo é a peste negra, ou a morte negra, dependendo do lugar. O nome ficou conhecido mais devastadoras pandemias da história humana, resultando em 75 a 200 milhões de mortes de infectados na Eurásia, que é a Europa com Ásia. A próxima, eu não achei nenhuma outra pandemia que já foi erradicada e não está voltando nos dias de hoje. Então, por exemplo, eu peguei o exemplo do sarampo, que já tinha sido erradicado por meio de vacinas, mas a população, por meio de não levar as pessoas a serem vacinadas, voltou a propagar no Brasil. Agora, o próximo nível, que é o 4.
Pera, faltou um pedaço aqui, que é demonstrar medidas de contenção de doenças infecto-contagiosas e sua importância. Faltou esse pedaço ali porque cortou ali na hora de gravar o vídeo e ninguém percebeu, e eu fui perceber só agora. Então aí, pra vocês verem aí, beleza. Continuando o vídeo. Isso pode ser contido através do isolamento social, higienização das mãos, uso de luvas, de roupas adequadas para a esterilização, e da esterilização das coisas, vacinas, informar hospitais ou serviços de saúde, casos suspeitos. É importante a contenção para que não propagar a doença na região. Próximo item. Fazer parte de uma campanha de prevenção de endemias, epidemia ou pandemia. No meu colégio, a gente fez, a professora de ciências nossa, ela deu uns panfletos para a gente e ela falou que a gente tinha que sair nas ruas pedindo autorização para os vizinhos para entrar na casa e falar sobre o mal da dengue, que foi uma endemia ou epidemia, não lembro agora. Mas a gente fez esse trabalho, então fiz parte disso aí. O 6 é explicar a utilização responsável de recursos farmacêuticos e alimentícios durante epidemias. Procurar seguir uma dieta balanceada, que não precise muita coisa. Para não precisar ser, por exemplo, estocar comida, que é uma coisa errada, totalmente errado fazer em épocas de pandemia, de pandemias. Os produtos farmacêuticos, a mesma coisa. Procurar medicação que médicos especializados digam em algum lugar que possa consumir isso durante a pandemia, que ajude a propagar a doença. A disseminar a doença. E também não estocar remédios, porque se você estoca remédios vai faltar para uma pessoa, para outra pessoa. O próximo item, eu acho que foi tudo desse aqui. O item 7. Identificar e explicar os grupos de risco de 3 tipos de doenças infecciosas, ou são epidemias, endemias ou pandemias. Esse aqui são muito igual às pessoas, por causa da imunidade. Coronavírus, que é de idosos acima de 60 anos, pessoas com problemas cardíacos, pessoas com problemas respiratórios e pessoas diabéticas. 8. Apresentar e pesquisar sobre doenças de notificação compulsória e qual o objetivo de tal prática. Esse eu vou ter que ler porque esse é o item mais difícil de todos. É qualquer doença que a lei exija que seja comunicada às autoridades de saúde pública e os dados permitem autoridades monitorar a doença que permitem através de outros surtos. Esse é um item muito difícil porque... Porque não é difícil achar a parte de doenças de notificação compulsória. Não tem na internet para achar. Eu deveria ir no posto de saúde, mas não dá para ir. O próximo item, o item 9. Citar os prejuízos causados de notícias e fontes não confiáveis durante períodos de epidemias e pandemias. Através de notícias falsas... isso propaga um mal na população e um certo pânico nas pessoas. E também causa desequilíbrio mental. E também as fake news também, né? Que, por exemplo, tem um caso aqui no Brasil de uma mulher que estava fazendo isso e ela vai ter que responder processo por propagar notícias falsas. Então, se faltar alguma coisa, comentem aqui embaixo. Mandem um WhatsApp. Esqueci de falar o nome ali que é do processo que ela vai pagar, é de improbidade administrativa. Tá, mas tirando isso, se faltar alguma coisa, por favor me avise, porque é o que eu fiz aqui. E é isso aí. Essa é a especialidade e é isso.